Fim de semana de 4 de julho, dia da independência americana, e eu estou aqui na região de Boston. Escolhi uma trilha aqui para fazer neste feriadão prolongado e hoje eu quero repercutir com vocês a declaração importante de Donald Trump dizendo que pode aliviar a barra de certos imigrantes indocumentados. Que imigrantes são esses? Será que isso poderia abranger uma quantidade razoável de imigrantes indocumentados, né? Vamos repercutir isso neste vídeo de hoje. Lembrar para você deixar o seu like aqui neste vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração nesse país, histórias de brasileiros aqui nos Estados Unidos e muito mais. Nesta semana, Donald Trump visitou a infame Alligator Alcatraz, a prisão construída, né, provisoriamente para abrigar imigrantes indocumentados ali na Flórida, numa região recheada de crocodilos, e não à toa ela recebeu esse apelido. Foi durante uma visita que o Donald Trump fez justamente para poder inaugurar esse centro de detenção que ele foi questionado por jornalistas ali presentes, fazendo a cobertura daquele dia, e o Donald Trump avisando, né, declarando que sim, pode aliviar a barra de certos imigrantes, trabalhadores indocumentados. Ele falou especificamente sobre trabalhadores rurais, né, agrícolas, dos setores de serviços também. Isso pode aí englobar trabalhadores da rede hoteleira, lazer e turismo. Vamos ouvir o que disse Donald Trump e a gente volta na sequência. The idea of finding some way to get farm workforce and service sector workforce, and I think you've discussed somehow a program of people leaving on a sponsorship and coming right back. Can you give us a little more detail about that and why, in the view of some hardliners, it's not amnesty? Take care of our farmers and hotel workers and various other people, and we're working on it right now, and Ron's going to be involved, and you're involved already. So we have a lot of cases where ICE will go into a farm, and these are guys working there for 10, 15 years, no problem. The farmers know them. We're going to it's called farmer responsibility or owner responsibility, where they're going to be largely responsible for these people. And they know these people. They've worked on the farms for 15 years, and all of a sudden So I have a great, Ron does, Christie does, we have a great feeling for the farmer and for others in the same position. And we're going to give them responsibility for people. And we're going to have a system of signing them up so they don't have to go. They can be here legally. They can pay taxes and everything. They're not getting citizenship, but they get other things. And the farmers need them to do the work. Without those people, you're not going to be able to run your farm. Muito bem, então tá aí o próprio Donald Trump falando, né, com todas as letras, que os trabalhadores rurais já estão ali, né, atuando 10, 15 anos, que os fazendeiros conhecem eles, que inclusive ele já está pensando em algo que parece que tem um ótimo sentimento, né, de que pode fazer alguma coisa por esses trabalhadores, dizendo ele que o governador da Flórida, o Ron DeSantis, sabe disso, que a Kristi Noem também teria vamos dizer assim, esse feeling para fazer algo em relação a estes trabalhadores específicos, né? Então isso reacende a esperança de um grupo, pelo menos um grupo de imigrantes seguirem aqui nesse país sem esse temor, né, dessas batidas, dessas operações do ICE que vem assombrando as comunidades imigrantes aqui nos Estados Unidos nos últimos meses, né? Vamos lembrar que o cenário atual é um cenário preocupante. O Big Beautiful Bill, que de bonito para o imigrante não tem nada, né? Pelo contrário, é o Big Ugly Bill para o imigrante indocumentado, especialmente, porque reserva ali uma quantidade significativa de bilhões e bilhões de dólares para as agências federais nesse trabalho rigoroso aí de repressão à imigração ilegal. O ICE agora vai ter muita verba para poder contratar mais agentes, para aumentar as operações, para a construção também de novos centros de detenção, mesmo que esses centros sejam improvisados, como é o caso lá da Flórida, né? Então, ao que tudo indica, essa repressão vai aumentar e muito aí nos próximos anos. Nós vamos acompanhar. Então, ao passo que há também essa probabilidade, né, de um aumento, de um rigor maior na repressão à imigração ilegal, o Donald Trump solta essa declaração, né, dizendo que determinados trabalhadores podem seguir aqui. Veja que ele foi bem específico, dizendo que esses trabalhadores podem receber ali um sistema de sponsorship, né, que ele chama, né, que seria de um patrocínio, um sistema em que o empregador ficaria responsável por esses trabalhadores, né, semelhante a algo parecido com o que foi feito lá com Bill Clinton na famigerada 245I, que conseguiu
legalizar milhões e milhões de imigrantes ali por volta do ano 2000, né? Ela terminou no ano de 2001, né? E ali realmente foi um marco importante. Desde então, nunca houve uma grande abertura para a legalização dos trabalhadores indocumentados, né? Obviamente que a gente está se referindo aos trabalhadores pagadores de impostos, tudo aquilo que a gente já está cansado de falar aqui nos meus vídeos, vocês que me acompanham já sabem o que eu penso sobre isso, né? Então é importante a gente acompanhar o que disse Donald Trump, com todas as letras, né? Que ele pode criar esse sistema que não daria caminho para a cidadania, e aí nós precisamos abrir um parênteses, né? Porque há uma preocupação muito forte do Partido Republicano para que esses imigrantes futuramente, se um dia acontecer uma legalização, para que eles não virem cidadãos, porque a preocupação do Partido Republicano é que uma vez que eles se tornem cidadãos, eles votem com os democratas e aí eles poderiam estar construindo uma base eleitoral para o opositor. Então, o Partido Republicano pensa dessa forma. Eu não penso dessa maneira, muito pelo contrário, conhecendo bem a comunidade imigrante, especialmente a comunidade brasileira, eu diria que se viesse uma legalização, 90% votaria com o Partido Republicano, até por uma questão ideológica. Conhecendo bem a nossa comunidade, você aí do outro lado, você que mora aqui nos Estados Unidos, deve saber do que eu estou falando. Mas, de todo modo, o Partido Republicano tem essa preocupação e o Donald Trump disse isso, né? Que, olha, nós podemos criar um sistema de assinatura, um sistema de patrocínio, mas sem caminho para a cidadania, eles podem obter outras coisas, né? E que outras coisas seriam essas, né? Seria o quê? Por exemplo, daria green card, por exemplo, né, a residência permanente, daria autorização de viagem para o país de origem, quando esse imigrante eventualmente recebesse ali, né, esse patrocínio do seu empregador, não sabemos, né? Então, eu acho que é importante a gente poder avaliar as falas, como elas são, evidentemente, mas daquilo que elas podem vir a ser também. Porque, veja, eu canso de pegar comentários aqui no meu canal de muitos brasileiros dizendo que uma vez que o imigrante está ilegal, não tem direito a nada, tem mais é que ir embora mesmo. Muita gente concordando com o Donald Trump, com essa política de deportação em massa, desenfreada, pegando um monte de trabalhador, gente que trabalha honestamente nesse país, que paga imposto, inclusive, né, não se concentrando apenas nos criminosos. Veja que há solução, veja que há saída. Está vendo como as coisas podem ser resolvidas de uma outra maneira? E por que Donald Trump está olhando especificamente para trabalhadores rurais, para trabalhadores do setor de serviços, né, de restaurantes, aí, da rede hoteleira, lazer e turismo? Porque ele tem interesse direto nesse público, que é um público votante, né, majoritariamente no Partido Republicano. Então a base eleitoral de Donald Trump vem também desse público. E aí, quando há uma pressão muito forte dos fazendeiros, é claro que ele tem que ouvir. E aí torna-se viável uma, não vou chamar de legalização, mas talvez aí de um alívio de deportação imediatamente. Se o governo determinar o foco que ele quer concentrar, né, ali os seus esforços, o governo pode fazer isso. Ele pode, olha, tudo bem, não vamos mais nas fazendas, porque lá os fazendeiros estão tendo dificuldade de encontrar trabalhadores, daqui a pouco vai começar a faltar alimento na mesa do americano, isso vai acabar nos prejudicando, né? Então, não vamos por esse caminho. Vamos nos concentrar mais nos subúrbios, nas capitais, enfim, onde há grande concentração de imigrantes indocumentados. Ele pode fazer isso. É claro que ele pode fazer isso. E por que não abranger também para mais trabalhadores? Por que não atingir trabalhadores, por exemplo, do setor de construção, né, não apenas da construção civil, mas de todos os setores? Uma vez que você cria um mecanismo ali do sistema de sponsor, né, você encontrando ali um patrocinador para se responsabilizar por aquele empregado, por que não você abrir mais esse leque? Como aconteceu lá com o Bill Clinton, né? Vamos lembrar dos 45I, você tinha que ter um sponsor, você tinha que ter uma determinada função que aplicava, né, para poder receber uma autorização de trabalho. Essa função não poderia, vamos dizer assim, ter conflito com o interesse do trabalhador americano. Se não atingisse o americano, né, diretamente, o trabalhador indocumentado tinha a chance de se regularizar nesse país. E foi o que aconteceu. Conheço casos e mais casos e mais casos de pessoas que se legalizaram dessa maneira. E ali o leque foi bem abrangente, né? Muitas pessoas de vários setores conseguiram se legalizar. Então veja que isso é possível fazer, dá para fazer, basta ter vontade política. Mas parece que o governo
prioritariamente, né, está preocupado em atingir o seu número mágico de 1 milhão de deportações por ano, vai injetar aí 40 bilhões de dólares no ICE por ano, e aí vamos lembrar que 1 milhão de indocumentados sendo deportados é um número enorme, claro que é, mas são 4 anos de administração de Donald Trump. Então vamos dizer que ele consiga deportar 1 milhão de pessoas por ano, sobrarão outras dezenas de milhões de pessoas. E o que fazer com essas dezenas de milhões de pessoas? É só sentar, conversar com o Congresso, né, atingir ali, né, um mínimo de consenso entre o Partido Republicano com o Partido Democrata, que essa legalização sim pode sair. Claro que não vai atingir todo mundo, claro que muitos trabalhadores, ainda que paguem impostos, sejam honestos, etc., muitos deles ficarão de fora, mas você precisa ter uma linha de corte, né, para poder justamente atender essa demanda onde o americano não quer ocupar. O americano não vai trabalhar numa zona rural ganhando 10, 12 dólares a hora. O americano não vai trabalhar no restaurante fazendo prep, que eles chamam aqui, né, que é de cortar cebola, cortar pimentão. Não vai fazer esse trabalho. Você vai ver o americano no restaurante como gerente ou como dono do restaurante. Mas, às vezes, os garçons, porque ali é a garotada das faculdades, que para fazer um dinheirinho no verão, até encaram o serviço, mas no mais é tudo imigrante. É só você frequentar qualquer restaurante aí que você vai ver. Então isso não traria nenhum tipo de prejuízo para o trabalhador americano. Basta você concentrar justamente naqueles locais, né, onde um americano não quer fazer. Né? Isso aí que é a mais pura realidade aqui nesse país, né? Então Donald Trump declarando isso, né, dizendo que pode abrir para determinados trabalhadores, é sinal de que ele pode fazer também mais, né? Mas para isso é preciso ter uma pressão maior no Congresso e obviamente que tem que ter adesão dos dois partidos, mas passa e muito também pela vontade política do próprio Donald Trump. Vamos lembrar que a Maria Salazar, que é deputada republicana, né, pela Flórida, já tem um projeto pronto de legalização para trabalhadores que moram aqui nos Estados Unidos há pelo menos 5 anos, né? Não daria, né, o green card imediatamente, né, somente depois de 5 mais 7, 12 anos, né, viria o green card, pagamento de multa anualmente durante 7 anos, aí, coisa de 5 mil dólares, né? Ela já tem o seu projeto pronto, né? Por que não partir daí, né? Mas se começar com o setor agrícola, talvez aí alguns trabalhadores do setor de serviços também sendo contemplados, né? Pode ser que futuramente o governo fique mais flexível, né? Aí só o tempo vai dizer, né? O que você achou da ideia do Donald Trump? Você confia, você acredita que ele de fato possa aliviar a barra destes grupos de trabalhadores indocumentados? Ou você acha que ele está falando mais ali da boca para fora, né? Uma vez que ele estava ali ao lado de Ron DeSantis, que é um governador linha dura da Flórida na imigração também, da Kristi Noem, que é a secretária de Segurança Interna, outra linha dura também na imigração, e eles dizendo que tem um feeling ali que pode fazer uma coisa boa para esses determinados imigrantes, é sinal de que alguma coisa realmente pode sair, né? Agora, como vai sair, né? Quais serão os moldes, né, desse alívio aí de deportação imediato, aí vamos aguardar para ver o que o Donald Trump vai fazer. Vamos lembrar que ele tem agora o poder da ordem executiva, e olha só que curioso, a decisão da Suprema Corte recente, vocês vão lembrar, vocês que acompanham o canal devem saber disso, né? A Suprema Corte recentemente disse que uma instância inferior não pode bloquear uma ordem executiva nacionalmente ali no âmbito da questão do direito por nascimento, né? O Donald Trump não quer saber de dar cidadania automática para filhos de imigrantes indocumentados, esses filhos nascidos aqui nos Estados Unidos. Então ele baixou uma ordem executiva abolindo esse direito que é constitucional. Vamos lembrar, a 14ª emenda, você já deve saber sobre ela, né? Que concede a cidadania automática a todos os nascidos aqui nos Estados Unidos, independentemente de status imigratório. Pois bem, Donald Trump baixou essa ordem executiva, um grupo de 22 estados entrou com uma ação, e aí essa ação foi vencida por esses estados, né? E aí o juiz, no primeiro momento, o juiz de primeira instância, na verdade foram dois, né? 2 juízes federais, um de Massachusetts e outro no estado de Washington. Eles conseguiram bloquear essa ordem executiva nacionalmente. A Suprema Corte não disse que é constitucional ou não essa ordem executiva de Donald Trump. Ela simplesmente disse que esses bloqueios eles não podem valer nacionalmente, apenas nas jurisdições
onde os autores entraram com essas ações. Percebe? Então, em 22 estados, fica como está. Massachusetts, por exemplo, né, e tantos outros. Tem um vídeo meu falando sobre isso também aqui no canal. Então veja que por ordem executiva, claro que para você passar uma lei abrangente de legalização, você depende do Congresso. Agora, se Donald Trump criar mecanismos de proteção para determinados imigrantes, eu entendo que ele pode fazer isso através de ordem executiva. E aí vai ser interessante, porque veja, estados que tradicionalmente são contra políticas imigratórias mais abrangentes, será que eles vão peitar o Donald Trump e vão querer barrar nas suas jurisdições? E os estados mais liberais, que sempre foram pró-imigrantes, será que eles criariam alguma barreira? Seria interessante ver esse jogo, né? Mas é claro, para não ter nenhuma dificuldade jurídica, o ideal mesmo seria a aprovação, né, total via Congresso, para que a gente não tenha problema. Então é isso, minha gente. O jogo está sendo jogado aí com alguma esperança para determinados imigrantes. Vai ter essa questão aí, esse imbróglio jurídico, mas eu estou curioso para saber qual vai ser a reação da Suprema Corte caso Donald Trump crie uma ordem executiva, né, especificamente para contemplar trabalhadores indocumentados, né? Então vocês vão acompanhar tudo, absolutamente tudo em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, neste canal. Por isso é fundamental você deixar o seu like nesse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal do Benevides. Happy 4th of July, feliz 4 de julho, e que você também conquiste a sua independência, seja aqui nos Estados Unidos, seja onde for. Uma vez que você cruzou fronteiras, você trouxe o seu sonho, e o seu sonho também constrói essa nação.